Cara, o Emerson Royal não tá jogando bem pelo Flamengo e a mídia já começou a criticar ele. Vamos dar uma olhada. Eu não sou nenhum robô, tentei o máximo. Chegou o Emerson e parece que chegou o Cafu. Eu acabei falando pra ele que eu não conseguia fazer. Achei estranho. Tá entendendo? Então, assim, Nossa, o Flamengo contratou um jogador de seleção brasileira com passagem por Barcelona, Tottenham e Milan. é gana, eu quero entrar em campo, eu quero fazer. De repente ele mesmo não tenha falado. Acabou o primeiro tempo vaiado pela torcida. Cometeu uns erros bobos ali de passe e acabou vaiado. Aí eu vou usar as palavras do Felipe Luiz, expectativa. Você cria uma expectativa em torno da contratação superior ao que o atleta é. Eu acho ele muito bom atleta, muito bom jogador. E é jovem ainda. Ainda tem vai crescer ainda no Flamengo. Então, assim, chegou o Emerson e parece que chegou o Cafu. E não é assim. Sabe? Traz uma responsabilidade, inclusive, a mais para o atleta. Aí, quando o atleta, de repente, ele não vai... E ele... Parece que ele sentiu com 5 minutos de jogo. Ele tava machucado. Cara, mas o preço que pagaram nele, pelo menos, era pra ele jogar num nível mais acima do futebol brasileiro. Porque é um jogador que jogou no Barcelona, jogou no Tottenham, jogou no Milan, só times gigantes da Europa. Ele tá machucado. Isso eu achei estranho. Tá entendendo? Então, Do assim, jogador se machucar e pelo que ele mostrou ali na zona mista. Não foi algo muito simples assim, foi uma torção. Mas que... isso é gana de querer. É gana, eu quero entrar em campo, eu quero fazer. De repente ele mesmo não tenha falado. Não, então, não dá, pelo visto não falou. Eu tenho falado. Ele Aí depois só sai no eu intervalo. senti. Aí cria uma expectativa tão grande em cima do atleta que aí acaba queimando o garoto, pô. Queima o garoto. Aí é aquilo que eu falo, né? Já falei diversas vezes. É um atleta que sobe da base, aí joga um jogo bom, os caras, maravilhoso e tal, é o novo Messi, é o novo Neymar. Que coisa maravilhosa. O próximo jogo, o cara não vai tão bem, já não presta mais pro clube. Não é assim, sabe? Pô, mas o Emerson Royal não é um garoto, né? Ele tem 25 anos, tem passagem por diversos clubes. Não dá pra falar que ele é um garoto. A gente tem que ter um pouco mais de paciência com o atleta. É um menino que ficou tanto tempo fora, voltou, sabe? Trocou de alguns clubes na Europa, voltou agora pro Flamengo. Tá no início dessa caminhada no Flamengo. Tem que ter um pouco mais. A vaia eu acho exagerada para um jogador que acabou de chegar, de fato. Assim, eu também acho completamente exagerado um jogador com 4 jogos ser vaiado. Só que assim, quando a gente vai olhar a carreira do Royal até aqui, eu acho que ele chega com esse status que ele chegou ao Flamengo, muito referendado pelo que quando você olha os clubes por onde ele passou, dão um aval que talvez em termos de desempenho ele ainda não tenha tido na carreira. Inclusive chegou na seleção brasileira também. O que não significa que ele não possa vir a ter, até porque, como o Felipe disse, ele é muito jovem. Mas assim, ele é um jogador de seleção brasileira que passou por Barcelona, Tottenham e Milan. Só que as melhores atuações da carreira do Royal foram para um clube que talvez as pessoas nunca tenham visto jogar, que foi pelo Betis. Então, assim, ele fez 2 temporadas boas no Betis, chama a atenção do Barcelona, é contratado, é emprestado, ele não consegue se firmar no Barcelona. Teve um brilhareco ali no Tottenham, mas também nunca conseguiu ser um titular da posição. Chegou a virar música jocosa da torcida do Tottenham. E no Milan, que assim, vamos comer. No Tottenham falavam que ele não sabia atacar nem defender. Não, o Milan há muito tempo não é aquele Milan. E ele não conseguiu ser titular, não conseguiu se firmar. Expectativa. Então, ele retorna ao futebol brasileiro no movimento que eu acho que foi bom para ele e foi bom para o Flamengo também. A gente pode discutir aqui valores, se foram muito altos ou tal, ou coisa do tipo, mas assim, acho que é um movimento acertado para ele e eu acho que é um jogador que é capaz de agregar o Flamengo e ser um diferencial aqui dentro do contexto do futebol brasileiro. Então, assim, essa questão da expectativa. Ele não é... nossa, o Flamengo contratou um jogador de seleção brasileira com passagem por Barcelona, Tottenham e Milan. E como ele disse, deve ser o Cafu. Não é o Cafu. Mas assim, é um jogador que pode ajudar bastante. Eu acho o Wesley, aqui ele substitui, eu acho o Wesley... Superior. Que chegou na Roma... E quantas vezes foi vaiado? Também. Eu já vi notícia dele na Roma. Também. E o pessoal falando, pô, cadê aquele Wesley que a gente viu jogando aqui? Normal. Calma aí, acabou de chegar agora na Europa. Até porque o Wesley... Aconteceu a mesma coisa com o Emerson Royal e com o Wesley. 4 partidas, não jogou bem. E aí já estão criticando, né? Ele também saiu do Brasil em baixa, estava no momento de baixa. Exatamente, então tem que ter paciência. E tem são jogadores bem diferentes, né? O Varela e o Emerson. Eu não acho que o Emerson é superior ao Varela. Não, hoje. eu acho que tem porque tem briga. Exato. Inclusive, quando mostraram, acho que foi aqui na seleção, quando mostraram um pacote de contratações do Flamengo, e aí acho que a discussão era quem chega para jogar, quem chega para ser titular. Eu falei, gente, eu não tenho essa certeza de que o Royal chega para pegar a camisa e chegar e jogar. Sim. Não acho que é assim. Eu acho que tem disputa, tem briga por posição. E o Varela entrou bem ontem. Não, o Varela faz uma temporada muito correta, cara. Muito correta, na minha opinião. Assim, ele não é um jogador brilhante, mas ele faz uma temporada de resgate. Graças
graças a essa E comissão na mão do técnica, Felipe se inclusive. tornou um jogador polivalente isso. também, de jogar em isso. outras posições. Foi aquilo que eu falei na chegada do Saul. E vale pra ele também. Pessoal, o Saul não é aquele jogador que o pessoal está acostumado a ver de alguns anos atrás. O jogador já tem uma certa idade. Estava indo jogar num clube da Turquia. Então calma, gente. Chegou e não é unanimidade. Sabe, é um jogador que você sabe que é diferente, tecnicamente é acima, mas não é aquilo que... Então, assim, se cria uma expectativa que quem paga por isso, infelizmente, acaba sendo o atleta. E é o que está acontecendo com o Emerson. Assim, para mim, é um bom atleta com potencial para melhorar e com certeza vai ajudar o Flamengo. Mas calma, gente, está no início dele da caminhada no Flamengo. Vamos dar uma olhada na entrevista do Emerson Royal pós-jogo também. Estamos aí? Emerson, Emerson, você jogou, fez um bom início de jogo, mas a torcida do Flamengo divide opiniões, por alguns momentos a gente ouviu algumas vaias em campo. Eu queria saber como você lida com essa situação, se isso atrapalha o decorrer da temporada. Não, isso aí jamais vai atrapalhar. Sou um jogador que tem uma certa experiência, isso é normal, a torcida está no direito dela. Se eu não pude render no meu nível 100%, eles estão no direito de cobrar. Acredito que, como eu falei, foi no começo de jogo, eu tive uma entorse e acabou condicionando um pouco o meu jogo. Eu não conseguia arrancar, não conseguia saltar, não conseguia mudar a direção, isso acabou complicando um pouco. E como eu falei, a torcida está no direito dela, isso daí não muda nada, não muda na minha confiança, não muda nada. Eu entendo o lado deles, eles vão entender o meu lado também, porque eu não sou nenhum robô, tentei o máximo, tentei ficar em campo para poder ajudar o Flamengo. E se de alguma forma não foi aceito, se de alguma forma eu prejudiquei, peço desculpas, mas dentro de campo eu estava só para ajudar o Flamengo. Cara, mas ele errou muito passe bobo. Eu acho que isso que tava prejudicando, que a torcida tava ficando inquieta, tava subindo às vezes errado, deixando muito espaço nas costas. Realmente, para um lateral ali que chegou na seleção brasileira, o pessoal cria uma expectativa muito grande nele, né? Você ficou até bastante tempo, né, depois que apresentou o desconforto. Tenho a impressão, estava distante, mas tenho a impressão de você ter tomado até um remédio em algum momento em campo. Ao que se deve a sua permanência em campo? Qual foi a conversa para você tentar ficar mais tempo e depois, na segunda etapa, ser substituído? E como você está se sentindo agora, depois desse diagnóstico já? Não, como eu falei, eu continuo... A minha tentativa de ficar em campo poderia muito bem, ali 2 minutos de jogo, levantar a mão e pedir para sair, mas isso não é minha personalidade, eu não sou essa pessoa, né? Isso foge dos meus princípios, eu vou tentar até o final. Queria tentar ainda pedir pro doutor ali no intervalo me dar uma injeção, fazer alguma coisa. Eu pedi para ele, por favor, faz algo para que eu quero tentar ajudar o Flamengo no segundo tempo, mas optamos por não voltar, porque com o decorrer do jogo minha performance ia cair ainda mais. Como foi citado, no começo do jogo estava bem, mas depois, com o passar do tempo, a dor começou a aumentar e começou a me limitar muito, principalmente na mudança de direção, na arrancada. Para saltar também doía bastante. E foi isso que aconteceu, mas eu tive dentro de campo porque eu queria ajudar o Flamengo. Se de alguma forma eu não pude ajudar, peço desculpas novamente, mas o meu intuito de ficar dentro de campo era somente para tentar ajudar o Flamengo no máximo que eu podia, e acredito que de alguma forma eu pude ajudar sim. Como tá agora? Não, tá doendo. Se é pro Emerson Royal jogar o futebol que ele tá jogando, bota o Varela de titular do Flamengo. É impressionante. O Emerson Royal, ele consegue ter 100% de aproveitamento. Ele erra tudo. Ele erra tudo. Não tem 30%, 40%. Como erra o Emerson Royal? E aí, se for... Cara, e muita gente, quando ele foi contratado, muita gente falou que ele não era um jogador bom. Mas assim, tem que dar confiança também, né? 4 jogos, mas assim, não pode falhar em jogo de Libertadores. Jogo de Libertadores é jogo decisivo. Pra falar que tá fora de ritmo, que tem que voltar aos poucos, vai pro banco. Então que o Flamengo não caia na cilada de ter que escalar o jogador porque investiu no Emerson Royal. Porque hoje, o que eu vejo no Emerson Royal é 100% de erro. Não acerta uma jogada, e jogadas fáceis de serem acertadas. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando sobre o Emerson Royal, ele que fez uma partida realmente muito abaixo da média, e assim, qualquer erro num jogo de oitavas de final de Libertadores
pode prejudicar o time e pode prejudicar inclusive com a carreira dele. Então eu acho que foi bem dele ter saído, claro, ele estava sentindo, mas realmente ali no primeiro tempo, se eu fosse o jogador eu já teria pedido para sair, porque parecia que ele não estava confiante, não estava acertando os passes, estava errando coisas que realmente ali um jogador profissional não pode errar, inclusive num jogo de oitavas de final de Libertadores. E aí eu acho que realmente ele tá precisando ter mais essa confiança, ter mais vontade de jogo. Eu não sei o que houve com ele ali dentro do jogo, mas realmente parecia que faltou um pouco de vontade. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!